Como as armas do Ocidente ajudaram a Ucrânia a reverter a situação em relação aos ataques aéreos russos. Infecção hospitalar. Por que é difícil combater o problema de saúde? Petrobras reduz o preço de gasolina, diesel e gás após fim da política de paridade internacional. Máfia das apostas, Procuradoria do STJD pede suspensão de 8 jogadores. O Brasil tem 32 milhões de crianças vivendo na pobreza, de acordo com a Unicef. Aquecimento da Terra pode superar o limite de 1,5 graus. NASA encontra sinais de rios volumosos e agitados em Marte. A ovelha negra do rock. Agora vamos com o nosso jornalista Arthur. É com você. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. Recentemente, nessa segunda-feira, dia 15, o STJD foi acionado para que afastasse os jogadores envolvidos no esquema de apostas por pelo menos 30 dias. O presidente do STJD precisa dar uma bela olhada e confirma a solicitação. Mas a fonte ligada ao tribunal afirma que o pedido seja acatado o quanto antes. O presidente do STJD precisa dar uma olhada e confirma a solicitação. A Operação Penalidade Máxima foi o órgão que descobriu essa máfia, afirmando que os apostadores pediam para os jogadores tomar cartões para ganharem dinheiro acima disso. O principal suspeito de participar dessas apostas já foi preso. E os próximos 3 principais suspeitos são Richard, ex-meia do Cruzeiro, Eduardo Bauerman, do Santos e Nino Paraíba, do América Mineiro. Todos já foram dispensados para atuar em seus clubes. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram a reportagem. E realmente, é muito difícil lidar com essa situação do nosso esporte, que é o futebol. E agora eu passo a voz novamente para a Luísa. É bem difícil mesmo essa situação, né, Arthur? Agora nas ruas vamos falar com a nossa jornalista Giovana. No mês de maio, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, anunciou que haverá uma diminuição no preço da gasolina e do diesel, diminuindo 40 centavos aproximadamente de cada um. O presidente cita que, com essa diminuição, seus principais objetivos foram a manutenção da competitividade dos preços. A mudança trará mais flexibilidade para que a empresa pratique preços competitivos para disputar o mercado com outros comércios de combustíveis no país, tanto internacionais quanto nacionais. De acordo com a CNN Brasil, até mesmo os agentes de vários mercados, obviamente, ficaram confusos com a diminuição desse preço e da política em geral que trouxe com essa diminuição, já que o preço dos petróleos varia muito entre os mercados. As fontes disso foram tiradas da própria CNN Brasil, que postou uma notícia sobre isso dia 16 de maio. E é isso que está acontecendo com toda essa discórdia na política de acordo com esses preços. Quem diria que uma diminuição de preço traria tanta discórdia entre os mercados e ao mesmo tempo favorecendo a população? E é isso. Obrigado. Até mais, Luísa. E é isso, né, Giovana? Muito bom essa diminuição de preço. Agora nós vamos conversar com Britney. Vamos para os Estados Unidos. Hello, gentlemen and ladies. This month, Ukraine has shown considerable progress in air defense compared to the last month, when documented leaks from the United States said that she was not so good. This improvement in defense is due to the new American system that was to Ukraine called Patriot, which has radar to detect aerial threats and missiles that are fired to intercept attacks from long and medium range. The Ukrainian capital, Kiev, also received more missiles
defenses from other NATO countries, in addition to those it already owns since Soviet times. It already, however, termination for the Soviet systems is running out and there are suspicions of that Russia is carrying out this attack unproposed with the order to exhaust its missiles. Therefore, it's possible that from now on it will be a dispute over who stays out of a move first, thanks to frequent Russian attacks and Ukrainian attempts to defend itself. The U.S. Department of Defense said it will send a package to help the artillery of Ukraine. According to Putin's statement, this package would consist of additional air defense systems and munitions equipment to integrate launchers, missiles, and radars of Western air defense systems. According to Ian Williams, an expert of CSIS, aid from Western countries will be needed going forward as Russia has large stockpiles of low-tech gravity bombs dropped from aircraft. I hope you like this news, and I'm going back to the studios with Luisa. Olha, velho, ontem eu tava na festa com a minha namorada, ela tava mó gata. Nossa, ela tava muito bonita mesmo. O que você tá falando da minha namorada, seu filho da... Fala da sua mãe. O quê? Eu tô na minha casa? Eu não acredito que ele fez isso comigo. Não, ainda não... Para desaparecer com seus problemas e pessoas que te irritam demais, use o desaparecedor de pessoas, que leva elas até sua própria residência e deixa elas caladas por um bom tempo. E agora vamos com a repórter Bruna. A presença de água em Marte não é nenhuma novidade para ninguém, mas de acordo com os estudos de cientistas lançados dia 15 de maio, através de explorar a geologia e o clima de Marte por 3 anos, foram descobertos rios volumosos. Porém, esses encontros de águas no planeta estão levando cientistas a pensarem que não pode existir a existência de ambientes aquáticos em Marte. O Perseverance está explorando o topo de uma pilha de rochas em forma de um leque, que faz curvas para as águas passarem. Logo isso, a NASA levou isso a procurar mais sinais de vidas microbianas que podem ter sido preservadas em rochas sedimentares em muitos anos. O local explorado foi nomeado como Sprinkler Heaven e não se estende. Se é o que o rio serpenteia ou em rio traçado que forma as pequenas ilhas, em razão que, quando vistas no solo, dão indícios que podem ser restos de margens de rios antigos ou restos de bancos de areia. Bom dia, Vitória, e a todos que estão nos vendo. Hoje eu vou trazer uma notícia sobre infecções hospitalares. As infecções hospitalares acontecem muitas das vezes pela falta de higiênica básicas nos hospitais, como água, sabão, álcool em gel. Isso tudo aumenta muito as porcentagens de infecções hospitalares. Outro problema é quando o paciente está sob cuidados médicos, que aí a chance é bem grande também. Outro problema enfrentado por diversos hospitais do Brasil seriam as superlotações de filas, superlotações de pessoas doentes sem a devida proteção, entre outras coisas. Um problema muito grande dessas infecções são quando as pessoas estão em uma sala de cirurgia, que os cirurgiões muitas das vezes não tomam o devido cuidado. Porém, os cirurgiões e as pessoas normais podem evitar isso sempre que puder, lavando a mão e também utilizando sempre sabonete e álcool em gel nos devidos lugares certos. Então, tenham um bom dia e fiquem agora com a Vitória. Rita Lee, a de Ovelha Negra para a rainha do rock brasileiro. Morreu esse dia 8 de maio de 2023 a um câncer no pulmão. Ela morreu antes de lançar sua bibliografia. Nascida dia 31 de dezembro de 1947, Rita Lee teve grandes inspirações no mundo da arte, como Carmen Miranda e Fred Astaire.
Rita Lee teve uma breve passagem pela banda Teenage Stringers e, pelo visto, ela foi baterista. Rita Lee, depois de grandes sucessos, ela teve vários discos de sucesso depois que começou a abrir sua própria banda. E um fato interessante sobre ela é que ela foi presa na ditadura por posse de drogas. Rita Lee passou um ano presa na prisão e depois foi para domiciliar, o que, incrível que pareça, não abalou. Afinal, ela sempre teve arranjava uma forma de reivindicar profissionalmente. Rita Lee deixou seu enorme legado. A atriz, apesar de morrer, ela deixou seu grande legado como influência e rebeldia. Tornou uma atriz mais importante do cenário musical do nosso país. Nunca será esquecida. Suas palavras sempre serão lembradas e escutadas o tempo todo pelo povo brasileiro, seja em forma de música ou em formas de suas falas. Muito triste essa notícia, eu acabo por aqui. É com você, Luísa. Para tentar combater esse aumento de temperatura global, determinaram-se um Acordo de Paris em 2015, um acordo que diz em desenvolver esforços, sendo um símbolo de negociações sobre mudanças no clima. Mas, se ultrapassar o marco em um dos próximos anos, não levará à quebra de limite do Acordo de Paris. Os cientistas afirmam que ainda haverá o tempo suficiente para reverter essa situação. Logicamente, ultrapassar esses 1,5 graus levaria danos seríssimos ao planeta, com ondas de calor, incêndios florestais, tempestades muito intensas, entre muitas outras coisas. O 1,5 graus não é um medidor de temperatura, mas se ultrapassar essa temperatura seria uma calamidade para o mundo. Porém, já passamos perto disso com 1,28 graus, que pode ser superado em 98%. Porém, os pesquisadores afirmam que o aquecimento global deverá ficar muito mais forte e pior, entre 1,5 graus e 2 graus, em apenas 20 anos que se passarem a partir de agora. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o OMM, em 2020, estima que o mundo pode exceder em qualquer ano este limite. A organização tinha previsto que haveria menos de 20% de ultrapassar da barreira de 1,5 nos próximos 5 anos. Em 2022, vimos que a probabilidade foi para 50%. E esse ano 66%, sendo considerável mais provável de acontecer do que improvável pelo aumento das porcentagens. As consequências e impactos disso é que o Ártico pode sofrer consequências gravíssimas, que é 3 vezes a mais a sua temperatura do que nos próximos 5 invernos que acontecerá. No norte da Europa, com o Reino Unido, as chuvas aumentaram muito, de maio a setembro, também nos próximos 5 anos. E é isso a notícia, e é, infelizmente, muito devastador. Boa tarde, José. É com você. Boa tarde. Segundo os dados das Nações Unidas, 32 milhões de habitantes, meninos e meninas, vivem em situação de pobreza. Isso equivale a 63% do total da população. Em 2021, o maior número de crianças e adolescentes que viviam com familiares em situação de pobreza alcançou o número de 16,1%. Já o número de crianças e adolescentes com uma condição alimentar adequada passou a 9,8 milhões e para 13,7 milhões entre 2020 e 2021. Para mudar a situação, a Ação da Cidadania lançou a campanha Brasil Sem Fome, com o objetivo de distribuir alimentos às famílias de todos os países. Nos 2 últimos anos, a campanha arrecadou mais de 22 mil toneladas de alimentos. Uma pesquisa de parceria com a Ação da Cidadania revelou que a fome dobrou nas últimas famílias com crianças. A pesquisa de parceiros com a Ação da Cidadania revelou que a fome dobrou nas famílias com crianças menores, de 10 anos. Além disso, 37,8% das residências brasileiras, onde moram crianças menores de 18 anos, é insegurança familiar. Betinho, criador da campanha, já disse que em 2002 a miséria é incompatível com a democracia. Quando houver de superar a fome no país, não há
como garantir que os outros direitos sejam cumpridos. Se um cérebro saudável usa 20% da energia do corpo e essa energia vem dos alimentos, como uma criança com fome será capaz de aprender e ter bom rendimento escolar? Um corpo funciona em sua plenitude, quando está neutro. E o crescimento saudável só é possível com um Brasil sem fome, diz Rodrigo Afonso, diretor executivo da Ação Cidadania. Muito obrigada a todos e volto com você, Luísa, para o estúdio. É isso mesmo, José.